Olá, tudo bem? Está começando agora mais um UP Notícias Especial Política. Nosso convidado de hoje é pré-candidato à Prefeitura de Curitiba, mas também já foi candidato a vice-prefeito na chapa do Neily Prevot em 2016. Agora, defendendo o Partido Novo, vai tentar vencer e entrar efetivamente para a política paranaense. Tudo bem, João? Tudo ótimo, e você? Tudo tranquilo, muito obrigado pela sua presença. João, quero começar falando sobre uma declaração que você deu num programa recente, até no começo do ano, para a TV Transamérica, onde você falou que se decepcionou um pouco com a política quando a conheceu nessas últimas eleições, de como ela funciona. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, qual foi essa decepção que você encontrou na política e também o que te levou a, mesmo com essa decepção inicial, entrar e ser aí pré-candidato do Novo nas próximas eleições. Eu acho que, como eu, a grande maioria das pessoas no Brasil, né, a grande maioria das pessoas que acompanham, que cada vez mais interessados nessa nova mania do brasileiro que é discutir política. E eu acho isso muito bom. E isso fez com que pessoas que não tivessem participado do processo político começassem a se interessar e começassem a se tornar opção de uma nova boa política, né, que é o que a gente está precisando. Isso é o que me motiva já há alguns anos, que eu entendo que para a gente ter uma capacidade de transformação, a gente precisa realmente ocupar os espaços, né? Eu já tenho essa atividade profissional minha, como médico, como empresário, também nessa questão do terceiro setor, de ações que a gente faz com exames de fundo de olho. Então, a gente já tem uma característica de fazer ação de voluntariado do terceiro setor, mas a gente percebe que a gente tem um limite e que a partir desse limite é só quando a gente entra no processo político. E eu tive essa percepção, tive a oportunidade de ser candidato em 2016, mas teve alguns pontos muito positivos, que se eu não tivesse tido essa experiência, eu não teria hoje bagagem para me credenciar a ser candidato a prefeito. Então, eu aprendi um pouco do processo, eu entendi como ele funciona, mas me decepcionei com várias coisas. Me decepcionei, me afastei por um período, mas não desisti da vontade, não desisti do desejo de realmente fazer uma diferença na vida das pessoas. Aí me aproximei do Partido Novo, um partido que eu já acompanhava desde aquela época, mas que aqui em 2016 não tinha possibilidade de ter uma candidatura majoritária. E mesmo assim a gente foi se aproximando com uma clara identidade com os princípios do partido. Aí a gente resolveu voltar e participar do processo seletivo. O Partido Novo faz um processo seletivo para os candidatos a vereador e candidatos a prefeito também. Falando desse processo seletivo do Novo, eu já vi alguns pré-candidatos que citam terem sido até vereadores e terem tido essa aprovação nesse processo seletivo. É algo bem, acho que de um motivo de orgulho ali para quem é membro do Partido Novo passar por esses testes. O que seria exatamente essas provas, apresentações, o que precisa, quanto tempo dura, o que precisa alguém que quer ser candidato do Novo? Primeiro tem que ser filiado ao partido, certo? O Partido Novo, como você deve ter visto, a gente até fala isso muito, é um partido que não vive de nada de dinheiro público, nem de fundo partidário, nem de fundo eleitoral. Uma pessoa, para ser filiada ao Partido Novo, ela tem que contribuir e ela tem que fazer parte do partido, senão ele não tem como participar do processo seletivo. O processo seletivo não é para que a gente faça uma seleção somente de pessoas de determinadas classes sociais, ou com formação, com mestrado, com doutorado, não é nada disso. É pura e simplesmente saber se a pessoa entende qual é a necessidade, o que ela vai ter que fazer para ser um bom prefeito ou um bom vereador, né? A maioria das pessoas que quer ser candidato sem saber exatamente qual é a função do vereador. Por exemplo, a gente vê aqui, não só aqui em Curitiba, mas com muitos lugares do Brasil, o vereador tem a função praticamente para dar nome de rua, né? E não fiscaliza o município. Então, é isso que o partido quer evitar. Ele quer fazer um processo seletivo para que todos os seus candidatos que estejam representando o partido saibam exatamente qual é a função de um vereador e qual é a função de um prefeito. O Partido Novo é um partido que levanta a principal bandeira de ser algo diferente, né? Até você citou essa questão de não aceitar, de não receber o fundo partidário, e tem vários outros pontos. E até por isso é um partido que não costuma fazer coligações, porque acredita que os demais partidos não seguem os mesmos pensamentos, as mesmas ideologias do Partido Novo. Gostaria de saber, num cenário
que ou você vá para o segundo turno ou não, mas se você estando no segundo turno buscaria apoio em outros partidos de outros candidatos e caso não esteja, iria apoiar algum outro candidato de outro partido ou aí o Novo iria guardar isso, você iria guardar isso para si mesmo e ser um voto secreto sem o apoio nas mídias. Então vamos lá, eu acho essa tua pergunta aí muito pertinente e é muito bom a gente esclarecer isso. O Partido Novo não é proibido de fazer coligação, certo? Não está isso previsto no estatuto ou nada. O Partido Novo pode vir sim a se coligar um dia a um partido que tenha os mesmos princípios e que tenha as mesmas linhas de atuação. Se um partido, por exemplo, abrir mão do fundo eleitoral e não participar do fundo eleitoral, fundo partidário, o Novo pode sim se coligar. Hoje em dia não existe esse partido, né? Então, hoje em dia não existe essa possibilidade. Então, nós iremos sim aqui de chapa pura do Novo. O candidato a prefeito serei eu. A gente já tem a vice que já foi escolhida, que a gente ainda não está divulgando por motivos profissionais é uma mulher, motivos profissionais da pessoa que foi escolhida, que já passou também pelo processo seletivo. A gente vai divulgar isso um pouco mais próximo das eleições. E a gente vai participar com um objetivo muito claro de fazer uma candidatura robusta, com presença muito forte em todos os segmentos da população, e eu acredito sim que a gente tem perspectiva de ir para o segundo turno. Indo para o segundo turno, a gente vai avaliar sempre a situação. Apoio político não quer dizer que você está comprometido com a pessoa ou que você vai ter que ceder e fazer o toma lá da cá. Então, não é isso. Se a pessoa quiser nos apoiar, se a gente tiver uma declaração espontânea, a gente não tem nem como negar isso, mas nós não vamos negociar ou fazer esse tipo de coisa que é feito comumente na política nacional. E a gente pode ver muito claramente um exemplo que é para nós claro de que isso é possível, que é o governador Romeu Zema em Minas Gerais, né? Romeu Zema começou as eleições, era um ilustre desconhecido, tinha menos de 1% das intenções de voto e quase ganhou no primeiro turno, certo? Então, e concorreu contra o atual governador e o governador anterior. Então, é um cenário muito parecido com o que a gente tem aqui em Curitiba, né? Eu sou uma pessoa que não sou tão conhecida, mas o partido está cada vez se tornando mais conhecido e eu não faço parte de uma candidatura minha, eu faço parte de um projeto, eu não sou candidato de mim mesmo, eu sou candidato dessa ideia de renovação, de mobilização e de fazer a política de maneira correta, de uma maneira bem transparente. Então, não existe essa possibilidade da gente fazer aproximação por troca de cargos ou qualquer outra coisa. E se porventura a gente não tiver a chance de ir para o segundo turno, essa é uma decisão que vai ser tomada em conjunto com o partido. Mas pelo que eu entendo, pelo que eu conheço, pelo que eu sinto, o Partido Novo sempre vai ser independente, ainda mais com essa diferença tão grande entre nós e os outros partidos. E queria te dizer o seguinte, que tem gente boa em outros partidos também. Não é só no Partido Novo que só tem gente boa, não, não é isso. Mas o partido que a gente mais se identifica e que tem mais propostas que se relacionam ao que eu acredito, é o Partido Novo, sem dúvida nenhuma. Você falou daí das pessoas boas de outros partidos, também falou sobre não ser um projeto só seu, é um projeto maior que isso, não é pessoal. Eu gostaria de voltar um pouco no tempo, então, para 2016 e falar um pouco sobre o projeto que foi formado junto com o Ney Leprevot, qual que era a ideia no momento, que também o Ney, no momento, era um cara que vinha de fora, né, não era um nome tão forte e acabou chegando até o segundo turno. Vocês conseguiram levar a chapa até o segundo turno e brigar ali com o prefeito Rafael Greca até as últimas urnas serem apuradas, e também aí pela escolha do PSC, né? Então englobando todo esse projeto. Sempre tive essa vontade de participar do processo político e achei que não podia mais ficar só na arquibancada e que era o momento de jogar, né? Então fui convocado, participei do partido e comecei a fazer parte da vida partidária normal, nunca tinha tido essa experiência, e o partido recebeu um convite para fazer a indicação do vice, e o partido, por entender que eu era essa questão da renovação, que eu tinha esse aspecto, que eu tinha esse perfil de renovação, por não ser político profissional e por ser uma pessoa outsider, né, de fora do meio, o partido fez a minha indicação. E eu aceitei essa indicação justamente com a perspectiva de poder fazer um trabalho bacana durante a eleição, e em caso eleito eu queria ter bastante ascensão na área da saúde, que é a área que eu atuo por ser médico, né? Então, essa minha participação foi por conta disso, foi por conta da indicação do partido do PSC para ser candidato a vice-prefeito naquela época. Depois disso, como eu já te disse,
eu me afastei da vida partidária e continuei trabalhando como um cidadão normal, um cidadão comum, que gera emprego, gera renda, paga imposto, tem suas responsabilidades. Eu gosto muito de ser médico. A minha vocação é cuidar e entender das pessoas. E essa é a minha perspectiva. Com esse objetivo de ser candidato a prefeito, porque eu estou querendo expandir essa possibilidade, que é contribuir com a vida das pessoas que precisam. E é por isso que a gente está com essa indicação. Mas é uma nova fase, e uma fase que, te digo claramente, que se não fosse ser candidato pelo Partido Novo a prefeito de Curitiba, não iria ser candidato a nada, não iria participar de nenhum processo com outro partido, porque eu acredito que somente quando as pessoas normais, o cidadão comum, começar a se envolver e participar do processo político, é que a gente vai ter a mudança de verdade. Aproveitando, eu queria, se você me permite, só adicionar algumas informações que eu também, nesse período, comecei a me preparar na parte teórica, né? Estou acabando agora um curso de gestão em cidades, uma pós-graduação, e também estou participando do Renova Brasil. Esse Renova Brasil é uma instituição que visa a formação de políticos, formação de pessoas que estimulando o ingresso dessas pessoas na política. Então, é um curso de EAD que tem mais de um ano de duração já, que agora eu já passei por 3 fases, né? A gente se formou na primeira fase, agora está na fase executiva e eu encerrei essa participação. Eu sou o único candidato aqui de Curitiba que fez essa questão do Renova Brasil, e isso me deixa bem confiante e bem preparado para exercer o cargo de prefeito, que é uma responsabilidade muito grande da nossa cidade de Curitiba, né? Eu nasci aqui em Curitiba, é aqui que eu crio as minhas filhas, é aqui que eu exerço a minha profissão. Então, eu me afastei da vida pública depois de ter sido candidato, continuei a minha atividade profissional e me preparando para a hora que tivesse a oportunidade que eu pudesse realizar esse sonho de poder realmente falar aquilo que eu acredito, como eu estou fazendo agora com você aqui, de maneira calma, transparente, serena e equilibrada, que é assim que eu quero ser caso eu seja prefeito de Curitiba. João, você até falou durante a resposta que a sua vocação é ser médico. E agora a medicina é uma das coisas que é mais falada por conta da pandemia e aí do coronavírus está sendo enfrentado. Sei que você é um crítico a algumas coisas que estão sendo feitas atualmente pela prefeitura. Tem alguns posts, algumas indagações até que você já colocou para a Marcia Sunak, para o governo atual. Gostaria de uma análise de como médico, você vê o trabalho da prefeitura atual no combate ao coronavírus. Eu como médico, a gente nunca pode querer pôr a culpa de todos os problemas agora no governo municipal, estadual, federal, de uma doença que ninguém conhecia, que ninguém entendia e que está acometendo o mundo inteiro, que mesmo em nações desenvolvidas e com uma capacidade de tratamento ou um parque pronto de hospital, teve dificuldades. O problema aqui em Curitiba foi que a gente foi iludido, né? Porque, infelizmente, a má prática política nos fez acreditar que estava tudo bem. Né? A gente via anúncio direto, 1.000 leitos de UTI, inclusive Curitiba tem o melhor sistema de saúde público do Brasil. Então, no início da pandemia, quando a doença ainda não estava aqui, eles optaram por fazer ações de marketing e não ações reais. Agora estão começando a fazer as ações reais, mas nós tivemos 90 dias para fazer essas ações, que já deviam ter sido feitas, né? E se você sentar na frente de um computador e ficar por 1 hora, você vai ver que a resposta é a mesma em todos os lugares do mundo. Tem coisas que a gente precisa fazer. 1, teste em massa, com rastreamento das pessoas depois. 2, isolamento social, tentar incentivar. 3, preparar o parque de UTI, preparar os leitos de UTI, coisa que a gente não fez e é que agora a gente está começando a fazer, correndo atrás do prejuízo depois de 90 dias. E mais uma coisa fundamental, que é evitar a lotação no transporte público. A gente não tem como a gente entender que esse crescimento da pandemia vai diminuir com ônibus lotados. As pessoas que estão com sintoma do Covid vão fazer um teste, vão até a UPA, vão até o hospital, pegam o ônibus e voltam de ônibus. Não tem lógica isso. Essa questão do transporte público a gente tinha que ter resolvido antes. Essa questão dos leitos de UTI a gente tinha que ter resolvido antes. Essa questão das testagens em massa a gente tinha que ter resolvido antes. Mas não, a gente não resolveu. Então não é uma crítica pessoal, pelo contrário, é uma crítica construtiva
que as próximas vezes a gente se prepare antes e invista onde a gente tem o nosso maior bem, que são as pessoas. A gente vê investimento muito em Curitiba, em outras áreas que não era área de saúde. Então, Curitiba nunca foi essa mil maravilhas que se fala. A gente tem problema de leito de UTI há muito tempo, não é só no Covid. Na última segunda-feira, madrugada de segunda-feira, o médico Caio Martins Guedes, ele foi a óbito, o quarto médico que foi a óbito. Gostaria de saber, com base nesse fato recente que infelizmente aconteceu, se você acredita que falta estrutura para os profissionais da saúde trabalharem no momento. Né? Eu acredito que você tem contato com vários médicos da classe que podem estar mais ou menos ligados à pandemia. Sei que agora várias áreas, né, estão todas voltadas para este fato. Então gostaria de saber como você enxerga o trabalho, as condições de trabalho para os médicos durante o período da pandemia. O que aconteceu, o Caio, a gente ficou sabendo, sim, a gente acompanhou, na verdade a gente estava até sabendo porque ele era residente de ortopedia do Caron, eu tenho bastante conhecidos lá no Caron, e a gente já estava sabendo desse caso grave dele, dramático, e que infelizmente veio a falecer agora, que foi um choque para todos nós. Aí eu trabalho muito com residente, né, eu sou preceptor da área de residência médica, a gente trabalha muito com jovens médicos, e que estão expostos, sim, no seu trabalho, que vão aos postos de saúde, que fazem o atendimento, e que não tem como todos terem todas as proteções que são necessárias, porque o volume de pessoas agora aumentou muito, mas não está faltando máscara, não está faltando essas coisas de atendimento básico, não está faltando. A gente está passando por uma fase agora muito ruim de medicamento que está faltando. Isso sim a gente já está sabendo, inclusive o CRM fez um pronunciado dizendo, se evitando cirurgias eletivas de qualquer maneira, para que não se utilizem anestésicos que são necessários na hora de entubar, porque está faltando material para isso. Então, isso está acontecendo sim. A gente viu uma ou outra queixas pontuais de profissionais que estavam com falta de UTI, mas eu acho que esse não é o problema maior aqui da cidade de Curitiba, não. Talvez ele se torne daqui a alguns dias, mas ainda a gente não está vendo isso com uma realidade. Agora, é triste, viu? A gente fica, como eu sou médico, a primeira especialidade que descreveu o Covid foi um oftalmologista, não sei se você sabe, foi um chinês oftalmologista que morreu, na verdade, através de uma conjuntivite, porque o coronavírus também dá conjuntivite, né? Então a gente fica preocupado, tenso, a gente tem, onde a gente trabalha lá, já tem médicos positivados que estão em casa, estão afastados, o número de funcionários da área de saúde que acometidos vai aumentar muito, esse é um problema também grave, porque daqui a pouco a gente vai ter uma abstenção muito grande por as pessoas que estão com sintomas, que estão investigando o Covid, isso pode chegar a 25% a 30% do efetivo dos hospitais, isso é muito grave. Então, além da falta de UTIs, além da falta de medicamentos, tem essa questão também da preparação do pessoal, que também a gente teve tempo um pouco maior para a gente fazer, só que infelizmente a gente não tem agora nenhum plano B. Mas eu acredito o seguinte, viu, que apesar de toda essa dificuldade, apesar de tudo, é muito importante que a sociedade faça a sua parte. Nós fizemos o isolamento, mas a gente agora não tem como a gente retroceder disso. A gente vai ter que voltar a fazer o isolamento, a gente vai ter que tomar mais cuidado novamente, a gente não pode sair sem máscara, essa questão da higiene pessoal é muito importante, e, enfim, não tem como a gente somente achar que o poder público vai resolver. Nós, o cidadão, tem que fazer a nossa parte. E essa questão, ela é importante também na questão política, que o cidadão tem que participar, o cidadão também tem que dar sua contribuição nesse momento. Mas, infelizmente, faltou uma diretriz mais clara aqui em Curitiba. O UP Notícia Especial Política vai chegando ao fim. Quero agradecer a minha coprodutora Summer Mourad, a professora orientadora Sandra Nodari e a coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Positivo, Maria Zaclis Veiga. Em especial, agradeço ao meu convidado, pré-candidato à prefeitura pelo Partido Novo, João Guilherme de Moraes. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Pedro. Excelente a tua oportunidade, viu? Que você tenha um futuro brilhante pela frente, que você se torne uma referência aí na área de jornalismo. Eu gosto muito do jornalismo. Talvez se não tivesse feito medicina, eu teria feito jornalismo. Eu adoro. Eu gosto muito de ler, gosto muito de aprender. Então, te desejo muito boa sorte e gostaria também das pessoas que estão nos ouvindo, que tiverem essa oportunidade de nos assistir, dizer que há esperança, gente, que a gente tem que seguir firme, que a gente tem que ter o nosso propósito, que a gente tem que lutar em busca daquilo que a gente acredita. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou saindo da minha zona de conforto, eu estou saindo da minha atividade profissional, eu estou saindo das coisas que eu já tenho estáveis para me dispor a ser uma alternativa de uma proposta nova aqui para a cidade de Curitiba. E a gente pode melhorar a cidade de Curitiba, e Curitiba
deve evoluir. É por isso que a gente está aqui. Muito obrigado, viu, Pedro? Muito obrigado, João. Obrigado também a todos que nos acompanharam até aqui e até semana que vem.